Hoje a gente estava precisando de um vinho. Eu tinha comentado num outro vídeo que tinha muita coisa acontecendo, que eu não podia contar ainda o que era, e porque não tinha nada certo, e cada dia diferente tem sido uma montanha russa. Cada dia a gente tá um dia feliz, outro dia tá tipo lá embaixo, no fundo do poço, outro dia tá super feliz de novo. E quando não é tudo no mesmo dia. É. Então, vocês sabem os meninos que estavam passando férias com a gente, vocês conheceram um pouco eles, vocês acho que conseguiram perceber o quanto a gente aprendeu a amar eles. E a gente mantém contato ainda com a mãe deles, e a gente sabia que ela estava numa situação complicada, mas ela tinha falado com a Carol um tempo atrás, falando que ela não estava tendo condições mais de ficar com os meninos, que ela não tinha forças mais, que ela estava exausta, que ela estava tendo muito problema e ela precisava cuidar um pouco da saúde dela para poder continuar seguindo em frente, que ela não estava mais indo para frente. E a primeira ideia que passou na cabeça dela foi o pai biológico dos meninos ficar com eles e assumir a responsabilidade. Depois ela pensou um pouco mais e ela veio pra gente perguntar se nós gostaríamos de receber os meninos como família de acolhimento. Tô com o olho ardendo o dia inteiro, tanto choro. Isso fez com que a gente começasse a surtar um pouco, assim, participando de perto, vendo essa família passando pelo que eles estão passando, e um assunto bem delicado, bem dolorido, e foi muito difícil, muito difícil. No decorrer dos dias a gente começou a se questionar de novo o que é pra gente fazer. É pra gente cuidar dos meninos e receber eles como família de acolhimento, ou seja, abrir mão da adoção para cuidar deles porque eles estão precisando, ou era pra gente dizer não e continuar lutando pelos nossos filhos, ou era pra gente ver, sei lá, alguma outra alternativa do que poderia ser feito. E a gente passou acho que uns 2 dias se remoendo com isso, tipo, sem parar. E isso foi no final de semana. Se eu não me engano, hoje é quarta. Se eu não me engano, ontem a Carol conseguiu falar com a pessoa do juizado. Porque assim, no final de semana a gente tirou o final de semana inteiro sem compromissos, assim, só pra pensar sobre isso. E todos os momentos que a gente falava assim, se tivesse que resolver agora, tipo, você não tem nem 5 minutos pra pensar, agora, sim ou não? Os dois falavam sim. A gente quer os meninos, a gente quer cuidar dos meninos, a gente quer colocar eles em primeiro lugar e não o nosso sonho, nossa vontade. E porque a gente estava com medo que eles fossem ficar com o pai. Nós nunca conhecemos o pai dos meninos, mas nós ouvimos falar coisas bem complicadas. A gente não tem como julgar, a gente só tem como julgar de acordo com aquilo que a mãe deles falou, que não foram coisas boas. Então a gente estava com medo, claro, receoso deles irem morar com o pai. E a gente resolveu, então, que a gente ia falar com o juizado e a gente ia pedir para eles pelo menos pra gente terminar esse processo agora e conseguir a habilitação, nem que a habilitação ficasse parada lá com eles no escritório, na gaveta de alguém lá, por um tempo até os meninos poderem voltar para a mãe deles ou até isso se definir. Então a gente estava disposto a esperar mais alguns anos
ou meses, ou sabe lá, numa situação dessa de família de acolhimento, você não tem ideia, às vezes, de quanto tempo vai durar. Pode durar 2 semanas, pode durar 8 anos, pode durar a vida inteira dos meninos, né? E o duro para nós era só pensar, eles não vão ser nossos filhos, ainda assim. Qualquer decisão que a gente tiver que tomar quanto a eles, maior, a gente vai ter que se comunicar com a mãe deles, é óbvio. E o trabalho que é feito em conjunto com as assistentes sociais e tudo mais durante esse processo é de reintegração deles na família. E isso, assim, claro, é difícil pra gente, porque a gente quer adotar, mas a gente estava disposto a fazer porque a gente ama eles. E a gente entende que o melhor para as crianças é realmente que a mãe deles melhore e tenha condições de cuidar deles, de manter a família unida. Seria o ideal. Ela ficar boa, ficar de novo com saúde física, emocional e tudo mais para cuidar deles. Mas isso é bem difícil, né? Eu vou ser bem honesto. Isso é muito difícil porque é difícil não ser egoísta num momento como esse e pensar, eu quero que ela, sei lá, que ela fique bem, mas que ela abra a mão das crianças para nós podermos adotar eles e que eles sejam daí nossos filhos. É muito difícil não pensar desse jeito e pensar, não, o melhor é que eles fiquem com a gente enquanto ela precisar e daí que eles vão embora e a gente fique sozinho de novo. Nossa, é muito dolorido pensar isso. Isso é uma coisa que eu tenho pensado, refletido ultimamente, que eu queria até saber a opinião de vocês, inclusive. Futuros pais adotivos, ou pessoas que estão querendo adotar, será que essas são as melhores pessoas mesmo para serem famílias de acolhimento? Porque de rasgar o coração. E eu sei que, claro que é para qualquer um, quando a criança vai embora, principalmente quando a criança vai embora e você sabe que ela não está voltando para um ambiente melhor do que o da sua casa. Eu sei que é difícil para qualquer um isso, mas para quem está na fila da adoção ainda por cima, é muito confuso, é muito difícil a gente não misturar as coisas, sabe? E ficar pensando, ai, tomara que a gente possa adotar essas crianças. E pelo menos aqui na Suíça isso não, é família de acolhimento é uma coisa, adoção é outra coisa, são bem separados essas coisas. E, bom, mas enfim, voltando para nossa história. Então a gente tinha decidido que a gente estava disposto a ficar com os meninos e dar uma pausa na adoção por um tempo indefinido também. Aí eu liguei pro juizado ontem de manhã, para a mulher que tá a par do nosso caso, tá acompanhando o nosso processo. Expliquei tudo para ela desde o começo da história. E ela falou basicamente bem claro: vocês têm que se decidir, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Seria maluco vocês agora de repente desistirem do processo de adoção. A gente está há muitos anos nesse processo e nós estamos literalmente a uma conversa com a psicóloga de receber a habilitação. Então a gente está tipo no finalzinho. De receber a resposta. De receber a resposta. Mas pela conversa, isso que foi também o que mais me deixou assim, me deu um balde de um banho de realidade. A forma como ela falou realmente deu a entender que eles estão planejando nos dar habilitação. Entre nós a gente estava tomando uma decisão na emoção, só na emoção. E quando eu falei com ela, foi uma pessoa colocando razão na nossa cabeça, sabe? Então a gente pôde colocar tudo na balança e ver que realmente a gente não é a única possibilidade, a única solução para esses meninos. Nós nem é garantido que a gente ia conseguir ficar com eles. Então a gente teria que abrir mão, literalmente, abrir mão do processo de adoção, fechar o processo, deixar ele de lado, não ia poder pausar ou, enfim, tipo, desistir mesmo do processo de adoção. E
e buscar a habilitação para ser família de acolhimento desses meninos. Que é no outro órgão. Que é um outro órgão que dá. Então, a gente decidiu, a gente não conseguiu abrir mão da adoção. Por mais duro que isso seja, por mais difícil que seja pensar nos meninos e pensar que a gente não sabe o que iria acontecer com eles e ter que dizer não, e também pensar se eles se sentiriam abandonados por nós não falarmos sim. Nossa, mas isso foi difícil. A gente passou, então isso foi ontem, e tá tudo acontecendo assim, de um dia pro outro, então parece que a gente tá contando uma história de meses, mas não, é tipo os últimos 5 dias, aconteceu tudo isso. Então a gente tinha decidido isso, que ia falar pra ela, a gente ia ligar pra organização que nos apresentou essa família, os meninos, ia pedir ajuda pra eles, pra ajudar ela também a achar uma solução melhor pros meninos. Mas daí hoje de manhã ela escreveu para Carol falando, então conversei com uma organização social que tem aqui onde ela mora. Tipo o órgão de proteção de crianças e adolescentes daqui. E eu realmente não estou com condições, mas esse pessoal começou a nos acompanhar. E eu vou ser internada numa instituição para ser tratada na segunda-feira. Ela mesma vai. Lembrando que hoje é quarta, ela falou na próxima segunda-feira eu vou me internar, vou me apresentar numa instituição para ser tratada, porque tem muita coisa que eu tenho que tratar e eu não sei quanto tempo eu vou ficar nessa instituição. Ela falou que essa instituição, essa organização ia achar uma solução para eles de emergência. E daí o nosso coração foi rasgado mais uma vez e muito mais profundo, porque de repente veio esse desespero, nossa, os meninos podem parar num orfanato e podem ficar por sei lá quanto tempo num orfanato. Eu tive vontade de jogar tudo pra cima, fechar o meu laptop e dizer tchau pra todo mundo, ir embora e correndo pra casa deles pra pegar eles e trazer eles pra casa, porque nossa, isso foi devastador. E a gente daí começou. A gente se sentiu como se nós dois estivéssemos levando eles para um orfanato e deixando lá. Abandonando eles. O sentimento que estava no meu coração, na minha mente, eu não conseguia tirar a imagem dos meninos da minha mente, o sorriso deles lá na sardenha com a gente, brincando, lembrando do quanto eles se sentem em casa e o quanto o nosso apartamento virou parte da vida deles e a confiança que estava crescendo entre nós, e pensar, nossa, essas crianças podem ir para um orfanato. A gente começou a se questionar de novo se a gente tinha tomado a decisão certa ou não. A gente orou muito pedindo para Deus mostrar se é pra gente abrir mão da adoção, se é pra abrir, a gente vai abrir. Mas aí no final do dia agora consegui falar com a mãe deles de novo, e hoje eles tiveram um dia de bastante decisões lá. E graças a Deus eles acharam uma senhora na própria vila onde eles moram que vai cuidar deles por prazo indeterminado. Eles vão continuar morando perto do irmão mais velho, que mora sozinho, mas na mesma vila. Vão estar perto dos avós, vão continuar na mesma escola, com os mesmos amigos. Então nossa, se essa mulher, se essa senhora for conseguir construir um relacionamento bom com eles, no meio dessa bagunça e dessa tragédia, é uma solução perfeita. Assim, tão perfeito quanto pode ser numa situação dessas. O sentimento que veio no nosso coração foi de, em primeiro lugar, gratidão por isso ter acontecido tão rápido, mas também de paz em perceber que os meninos ficando
onde eles moram, onde eles conhecem, com as perto das pessoas que eles conhecem, do restante da família deles, pelo menos alguma estrutura familiar eles têm, alguma estrutura social, do convívio deles eles têm. E daí parece que a gente conseguiu para respirar um pouco mais, tipo, pelo menos isso no meio de toda a bagunça que está acontecendo. Ai, gente, é tão difícil, porque a gente ama tanto eles. Ai, é muito complicado. Por isso que eu acho que misturar adoção com família de acolhimento é um negócio complicado. É bem complicado. Mas eu queria só deixar uma coisa bem clara ainda. A gente passa raiva às vezes da mãe deles, do pai deles, por ver que eles não estão sendo tratados como eles deveriam. Mas ao mesmo tempo, a gente respeita muito a mãe deles e ama ela e quer o melhor para ela, porque eu já passei por um burnout, uma fase onde eu literalmente fiquei um mês na cama, não conseguia, eu não tinha nem energia, eu não tinha energia para nada. E eu fico pensando, como que seria estar nessa situação sozinha, sem o Dani, e com 2 filhos. Então, nossa, não tem como julgar, não tem como atirar pedra. É uma tragédia para todo mundo. Claro que os meninos são os que mais sofrem e é injusto pra caramba isso. Mas isso não significa que ela seja uma má pessoa ou uma má mãe. Ela só tá numa situação na vida dela em que ela não consegue mais nem cuidar dela, muito menos cuidar dos outros que estão em volta dela. Então a gente espera que ela possa se tratar e possa ficar bem, possa pegar os meninos de volta logo, e a gente vai continuar em contato com eles. Eles provavelmente vão passar o Natal aqui em casa e então eu acho que esse mundo da adoção e é assim, é cheio de trauma, de tragédia, de tristeza. Eu acho que a gente tem uma visão tão romântica quando a gente começa a pensar em adoção. Adoção é a coisa mais linda. E é lindo. E assim como ser família de acolhimento é lindo. Mas é cheio de pedras pelo caminho, esse processo. É cheio de dor, de desespero às vezes, de não ter parece que a gente está com as mãos atadas às vezes, não tem o que fazer. E as crianças são as que mais sofrem nisso tudo. Mas nessa situação nada ideal, eu acho que foi achado uma solução ideal para os meninos. A gente vai orar todos os dias para que essa mulher cuide bem deles, ame eles, que eles priorize eles, entender, que eles de alguma forma consigam entender o que está acontecendo e processar, e que eles sejam bem assistidos nessa área, e que eles possam mesmo assim crescer para ser pessoas saudáveis e felizes. E é isso. Dói. Muito. Então tá, ore você também por eles, por favor. É isso aí. Quando a gente tiver mais alguma novidade deles, que eu sei que todo mundo que está assistindo também já pegou carinho por eles. Eles são especiais, são fantásticos, e quando a gente tiver mais notícia deles, a gente vai contar pra vocês, tá bom? Beijão, obrigada por acompanhar a gente, por orar, por pensar, por, enfim, lembrar deles. E até o próximo vídeo.